que Ele vive, eu posso crer. Dando continuidade à lição número 3, eu já fiz o vídeo gravando a introdução. Agora a gente vai falar sobre o tópico 1, que tem como título Palavra da Sabedoria, e o ponto 1 vai tratar sobre o conceito. Está escrito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Wise, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevam Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. No primeiro ponto do tópico 1, vai falar se vamos conhecer o conceito da expressão sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Palavra falada ou palavra escrita. Segundo o dicionário eletrônico Wise, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria, ela significa discernimento. O que é discernimento? Discernimento é uma capacidade de interpretar aquilo que é bom ou mal, aquilo que é sábio ou tolo, capacidade de interpretar o que é espiritual e o que não é espiritual. Então, sabedoria é discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Só tem sabedoria de Deus quando crê de fato no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem, habita na vida do crente em Cristo Jesus e concede o dom de sabedoria. Esta sabedoria dá a ferramenta ao homem comum ter discernimento das coisas espirituais e das coisas naturais. Sobrenaturais são manifestações além do natural. Então, o que eu quero dizer com este ponto? Que a sabedoria de Deus, concedida pelo Espírito Santo, elas nos faz entender o mundo, um pouquinho do mundo espiritual e saber tratar de determinados assuntos na vida comum, nos métodos naturais. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:8, eu quero ler esse texto junto contigo, que está escrito o seguinte, 1 Coríntios 12:8. Porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra da ciência. O mesmo Espírito que dá a palavra da sabedoria, o mesmo Espírito também dá palavras de sabedoria. Refere-se a uma capacitação divina. O Espírito Santo, quando ele usa essa expressão capacitação divina,
está nos dando uma visão clara, tratando o Espírito Santo como divindade, como de fato. O Espírito Santo é uma divindade. Então o que acontece? O crente em Cristo Jesus recebe uma capacitação divina de uma divindade, que é o Espírito Santo, sobrenatural. O Espírito Santo, por ser Espírito, ele não está na atmosfera natural da vida, ele é Espírito. Para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas. O Espírito Santo nos dá sabedoria divina para tomarmos decisões sábias e em circunstâncias extremas. O homem cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo dá para ele, concede a ele o dom de sabedoria, o homem crente em Cristo Jesus, ele tem capacidade, ele recebe uma sabedoria para tomar decisões certas em momentos extremos. Aí você me pergunta, por que tem muitos crentes que passam por pequenas adversidades e abandonam a fé em Cristo? Com este ponto, que vai falar só sobre o conceito da sabedoria, a gente vai entender que são pessoas que não provaram ainda daquilo que o Espírito Santo pode conceder a ele. O Espírito Santo que é alguém desprovido de sabedoria. Porque uma pessoa sem sabedoria do Espírito Santo, quando vier a primeira tempestade, ele abandona a fé. Uma pessoa sem o Espírito Santo, não importa o tamanho do problema, o problema pode ser bem pequenininho, ele não vai conseguir se comportar diante da pequena adversidade. Ora, a gente poderia usar muitos exemplos bíblicos, que foi o caso de Pedro, que no dia que Jesus estava caminhando sobre a água, quando Pedro vai até o encontro de Cristo Jesus, crente em Cristo Jesus, ele vai caminhar até o Senhor Jesus Cristo, e por um momento em que faltou-lhe fé, ele começou a padecer sobre as águas, começou a cair. Por quê? Porque lhe faltou fé. Pedro ainda não tinha o dom do Espírito Santo. Ele andava com o Mestre, ele acreditava no Mestre, porém em uma situação, e tem muitas outras, mas eu não quero me estender muito, quando ele começou a duvidar diante de uma pequena ondulação, porque houve um pequeno reboliço na água, um vento ou quem sabe uma tempestade, ele começou a duvidar. Essa é a situação de muitos crentes. Não conseguem se sair no meio de pequenas adversidades. Aí eu me lembro do texto em Provérbio que diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, verão que você é fraco. Então, por que estes acontecimentos acontecem na vida de muitos crentes? Porque lhe falta o Espírito Santo, porque lhe falta a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então, um homem sábio é um homem que tem o Espírito Santo, que tem em si o dom da palavra, da sabedoria, diante de pequenas ou grandes adversidades, ele consegue se comportar e consegue encontrar soluções, consegue esperar no Senhor, consegue confiar no Senhor. Glória seja o nome de Deus. Se você é uma pessoa que tem o dom do Espírito Santo, que se você tem o dom da sabedoria concedida pelo Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, você não vai abandonar a fé em Cristo Jesus. Temos mais. Ele tem capacidade de tomar decisões certas em momentos extremos, em momentos difíceis.
De acordo com Estevam Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus. Quando se fala sobre sabedoria, quando eu estou falando, me expressando que eu estou falando de sabedoria, não é uma sabedoria de biologia, ou uma sabedoria de marketing, ou sabedoria de engenharia. Não, eu estou falando de uma sabedoria de Deus, algo divino, algo de uma divindade. Ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina. De fato, um homem que recebe o Espírito Santo, ele recebe também, dado pelo Espírito Santo, por bondade e misericórdia, ele recebe sabedoria e discernimento espiritual. Porém, é somente uma porção. Uma porção. Um homem que recebe o Espírito Santo de Deus, ele não tem acesso a toda a sabedoria de Deus, porque Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é eterno, a sabedoria estava com o Senhor desde a eternidade. Então, ele recebe uma porção, ele não recebe toda a sabedoria de Deus. Então, por mais que um homem seja cheio do Espírito Santo, tenha o Espírito Santo, tenha o dom da sabedoria, ele não é uma pessoa infalível, ele não é um semideus, ele é um homem que recebe uma porção divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Por que é nos dados? Porque quando cremos em Cristo, quando cremos em Cristo é sinal que nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos caminhar com Cristo. Nos arrependemos, começamos a caminhar com Cristo e com o tempo o Espírito Santo enche a nossa alma. O Espírito Santo nos enche e nos dá dons espirituais. Dons espirituais é algo sobrenatural. Coisas que homens naturais, coisas que pessoas sem o Espírito Santo são incapazes de compreender. Então, desde já eu encerro este vídeo dizendo: bem-aventurado bem-aventurado é o homem que é cheio do Espírito Santo, bem-aventurado o homem que tem o dom da sabedoria de Deus, bem-aventurado é. Porém, a gente tem que ter a convicção de que a palavra da sabedoria, ela nos ajuda, ela não é para nos elitizar, como já foi falado, ela nos ajuda a compreender e a discernir, encontrar soluções, resolver problemas em momentos mais difíceis de nossas vidas. Eu encerro este vídeo, que é o primeiro ponto do tópico 1, falando sobre a palavra, o conceito da palavra de sabedoria. Que você esteja comigo no próximo vídeo e que o Espírito Santo te abençoe em nome de Cristo Jesus.